Olá, oitavos anos, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos falar sobre a revolta dos malês. Vamos ver o objetivo da nossa aula? Compreender o contexto religioso e político e econômico, e a estratégia de conflito que ocorreram na revolta dos malês. Então nós vamos entender o que foi a revolta dos malês, por que ela aconteceu, o que possibilitou que ela acontecesse, quem eram os escravos envolvidos, qual é a particularidade, as características particulares desses escravos, ok? E aqui veja, ó, uma imagem da Negra Mina. Os nagôs também participaram da revolta dos malês. Então é isso que nós vamos entender melhor, Veja, aqui ó, o ato adicional de 1834. O que você se recorda sobre esse fato histórico? E aqui a promulgação do ato adicional à Constituição, Então uma tela aqui, uma pintura mostrando esse momento. Em 1834, a Constituição recebeu uma sensível alteração, que foi o ato adicional. Entre as principais mudanças, dava maior autonomia às províncias, O que de certa forma agradava os governantes das províncias. Mas a gente vai ver que não foi tão fácil assim e depois nós vamos ver um retrocesso com relação a esse ato adicional. Veja, Bernardo Pereira de Vasconcelos, autor do projeto, Então veja aqui, ó, a revolta que vamos estudar representou um movimento que ansiava por liberdade em termos religiosos e sociais. Atualmente a liberdade religiosa é um direito garantido por lei no Brasil, mas no período imperial não era assim. Por quê? Então hoje, pela Constituição, o Estado é laico. O presidente pode ter sua religião, mas o Estado é laico, ou seja, todas as religiões são permitidas. No período imperial não era assim. A religião do rei, do monarca, tinha que ser a religião oficial, era a religião oficial, Como a nossa monarquia era católica, então logo a religião oficial era a religião católica. E não era permitido liberdade de outros cultos, de outras religiões. Tudo bem? E a revolta dos malês, ela vai falar disso também, porque a gente vai ver uma representação aí religiosa, uma busca por liberdade religiosa, além de liberdade social também, Então veja, a Constituição de 1824 estabeleceu que a religião oficial do Império Brasileiro era o catolicismo. Essa união entre governo e Igreja Católica levou, por parte dos administradores do país, a discriminar outras religiões. Então aqui nós estamos vendo na imagem um livro malê, que é um livro escrito em árabe. Por quê? Porque os malês, eles eram islâmicos, De certa forma eles professavam a fé islâmica, ainda que tivesse ali algum sincretismo religioso com as religiões africanas, mas a base deles então era o islamismo, o que era proibido no Brasil Imperial. Uma das manifestações religiosas presentes então entre os africanos era o culto malê, como eu falei, que é esse sincretismo, Reunia em sua crença elementos das religiões africanas e do islamismo, seguindo o livro sagrado ao Corão. Então aqui nós temos a representação de um escravo malê. A diferença se nota, desde a vestimenta dele. Então a vestimenta dele já denuncia que ele é diferente dos demais escravos, Por isso é possível entender que a crença dele também era uma crença diferente. Ok? Então veja, a revolta tinha sido planejada pelos escravos urbanos. Por que pelos escravos urbanos? Porque os escravos que ficavam no campo, trabalhando na roça, enfim, eles não tinham liberdade, mobilidade. Já os escravos urbanos, eles transitavam mais, pela cidade, enfim, eles tinham mais liberdade. E isso permitiu com que eles conseguissem se organizar para promover essa revolta. Então é o que está escrito aqui, ó. Escravos urbanos, alfabetizados, que professavam o culto malê e se aproveitaram da maior liberdade de locomoção que possuíam em relação aos escravos que trabalhavam na lavoura para se articularem. Mas a revolta foi denunciada antes de acontecer. Uma outra observação que eu quero fazer com vocês é o fato de eles serem alfabetizados. Então os escravos na época não sabiam ler e escrever, principalmente o português, e muitos nem ler e escrever porque vieram da África, de lugares, de tradições de história oral, então onde a história é falada, então eles não tinham escrita. Os malês se destacavam porque eles
sabiam ler e escrever, ou seja, eram alfabetizados já em árabe. E isso possibilitava que eles se organizassem de uma forma melhor, sem que os seus senhores percebessem, porque os seus senhores também não sabiam falar nem escrever em árabe, tá? Então veja, vamos para a nossa primeira atividade. A Revolta dos Malês foi um movimento que ansiava pela liberdade em termos religiosos e sociais. Qual a característica que se destacava nesse movimento? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder a partir do que nós falamos aqui e nós voltamos daqui a pouco com a correção. Vamos fazer a correção dessa atividade então, oitavos anos? Veja, a Revolta dos Malês foi um movimento que ansiava pela liberdade em termos religiosos e sociais. Qual a característica que se destacava nesse movimento? Os revoltosos eram escravos urbanos, alfabetizados, que professavam o culto malê e se aproveitaram da maior liberdade de locomoção que possuíam em relação aos escravos que trabalhavam na lavoura para se articularem, né? Então, como eu havia falado, eles se prevaleceram dessa condição para poder se organizar, tá? Então aqui, ó, liderados por Pacífico Licutan Arruna, né, e Manuel Calafate, afrodescendentes e africanos malês de outras religiões e etnias atacaram com espadas e facas e lanças os policiais pelas ruas da cidade de Salvador na madrugada de 25 de janeiro de 1835. Então veja, a ideia não era fazer a revolta naquele momento. Eles estavam se organizando sim para então fazer uma revolta, só que foram denunciados
por gente, né, que estava envolvido com a própria revolta. Porque ali, como vocês viram, tinham africanos de várias etnias, né? Porque vieram para cá pessoas de várias etnias. Então alguém ali denunciou e eles foram pegos de surpresa. Esse foi um fator determinante também para que essa revolta não tivesse tido sucesso, né? Mas veja, então eles atacaram os policiais na madrugada, decidiram que tinha que ser naquele momento para que as forças imperiais não desarticulassem a revolta. Tá? Então veja aqui, os soldados baianos melhor equipados, com pistolas e garruchas, reagiram e venceram os rebeldes. Foram apreendidos como revoltosos objetos como abadás, escritos religiosos malês, amuletos, atabaques, entre outros. Veja que aqui, ó, o fragmento de um manuscrito árabe encontrado em poder de Preto Antônio. Então eles, dessa forma, eles faziam a comunicação entre eles para falar da revolta, porque sabiam que ninguém ia conseguir descobrir o que era, né? Veja o conflito. O fim da rebelião agravou ainda mais as leis locais. Por quê? Porque a partir do momento que houve essa rebelião, né, e já havia um receio de rebelião por conta do haitianismo, né, por conta da independência do Haiti, que foi uma revolta. Então havia por parte dos senhores todo esse cenário de preocupação. Mesmo assim aconteceu a revolta. Depois dessa revolta, então, eles enrijeceram mais as leis para não permitir que os negros se articulassem novamente. E veja o que está escrito aqui, ó. Qualquer pessoa passou a poder dar voz de prisão a escravos muçulmanos ou não que se reunissem em grupos de mais de 4 pessoas. Ou seja, se estivesse reunido já era o suficiente para poder prender. Tá? As punições contra os envolvidos foram severas e alcançaram até os libertos que não se envolveram na revolta. Por quê? Porque a partir dali, então, todo preto era visto como um possível revoltoso. Então, por isso que alcançou até os libertos, né? Nesse período, ok? Vamos para a nossa atividade? A revolta dos malês não ocorreu de forma planejada. Como foi deflagrado esse conflito? Então, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós acabamos de falar sobre isso, né, de que forma que aconteceu, vão responder e nós voltamos com a correção. Vamos fazer a correção então, oitavos anos. Veja, a revolta dos malês não ocorreu de forma planejada. Como foi deflagrado esse conflito? Liderados por Pacífico Licutã,
Arruna e Manuel Calafate, afrodescendentes e africanos malês e de outras religiões e etnias atacaram com espadas, facas e lanças os policiais pelas ruas da cidade de Salvador na madrugada de 25 de janeiro de 1835, tá? Então foi nesse momento que começou a revolta. Veja, como eram tratados os afrodescendentes, né? No período, os afrodescendentes eram explorados pelo trabalho escravo e também em suas religiões. A revolta dos malês foi mais um ato de resistência contra a exploração praticada por eles, tá? E veja que aqui novamente, ó, um escrito aqui, um fragmento árabe onde está dizendo: a vitória vem de Alá. Dizia um fragmento árabe encontrado dentro de um amuleto malê confiscado pela polícia. Então eles se revoltavam contra os maus tratos aos quais os escravos eram expostos, mas também ao fato de eles não poderem praticar a religião deles, né? Nós vamos ver que os iorubás, eles encontraram uma outra forma, né, de praticar a sua religião. Houve a possibilidade de promover o sincretismo religioso com o cristianismo. No caso dos malês, do islamismo, não havia, e isso gerava revolta entre eles, tá? Os negros nascidos no Brasil, e por isso chamados de crioulos, não participaram da revolta, que foi feita exclusivamente por africanos. A revolta não foi um levante sem direção, um simples ato de desespero, mas sim um movimento político no sentido de tomar o governo, né? O governo constituía um dos principais objetivos dos rebeldes, ou seja, a ideia deles era realmente tomar o governo e passar a governar de acordo com os preceitos deles. Existem historiadores que até falam sobre a possibilidade de como seria esse governo, se seria bom para os outros escravos de outras etnias ou não. Né? De que forma se daria, mas como foi debelada, enfim, a revolta não tem como saber, né? Então aqui as punições. Os punidos sofreram com a prisão, o açoite, a deportação e a execução. Ao todo, 4 dos envolvidos foram condenados à morte, sendo eles Jorge da Cruz Barbosa, Ajarre, né? Pedro, Gonçalo e Joaquim. Esses 4 foram executados por fuzilamento. Segundo estatísticas, houve a deportação de milhares de negros para a África, um reflexo de leis rígidas criadas após o conflito. E é interessante porque lá na África hoje tem os descendentes de brasileiros, né? E quando que vai surgir isso? A partir da deportação desses africanos aqui, que são deportados para a África, né? E aí acaba que hoje lá tem uma colônia que eles se identificam com o Brasil. Veja, né, uma confusão na nossa história aí, né? Vamos para a nossa próxima atividade? A revolta dos malês foi reprimida com brutalidade. Quais foram as punições dos revoltosos? Então, novamente, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós falamos, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da atividade, oitavos anos. Então veja, a revolta dos malês foi reprimida com brutalidade. Quais foram as punições para os revoltosos? Os punidos sofreram com a prisão, o açoite, a deportação e a execução. Ao todo, 4 dos envolvidos foram condenados à morte, sendo eles Jorge da Cruz Barbosa, o Ajarre, né? Pedro, Gonçalo e Joaquim. Esses 4 foram executados por fuzilamento, além daqueles que foram deportados para a África, né? Então, vimos que muitos foram deportados. Veja, vamos fazer a retomada da nossa aula. Qual é a especificidade, assim, a característica mais peculiar da revolta dos malês? O fato de os africanos terem conseguido, óbvio que teve outras revoltas, é importante inclusive que se diga que houve outras revoltas de escravizados no Brasil, mas a revolta dos malês chama atenção por quê? Por ser um grupo específico, né? Então formado principalmente por africanos alfabetizados, né? E da religião islâmica. Claro que envolveu outras etnias, como nós falamos durante a aula, mas esse fato e serem também escravos urbanos permitiu com que eles organizassem essa revolta. A revolta não foi bem sucedida porque, então, se eles tinham essa condição, né, de escrever no árabe que ninguém via e fazer toda a organização sem que os seus senhores percebessem, porque de dentro do movimento alguém denunciou. Não se sabe exatamente, e eu também não me aprofundei nisso para trazer essa informação, mas o fato é que alguém denunciou essa revolta, né? E por conta disso, eles foram pegos de surpresa. Então, na madrugada lá de 25 de janeiro de 1835, né, eles foram pegos de surpresa e tiveram que agir contra os policiais com as forças que eles tinham. Tá? Que eram armas brancas. E como os policiais eram mais bem armados, né, tinham armas de fogo, conseguiram então debelar. E chama atenção aqui também o fato da deportação, porque fala-se em milhares de pessoas que foram deportadas para a África. E obviamente que aí foram africanos, escravos que já tinham nascido no Brasil, né? Libertos também, que já tinham nascido no Brasil e sido escravos, enfim, ou seja, essas milhares de pessoas, nós podemos pensar que não eram só islâmicos, que não eram só malês muçulmanos, foram deportados para lá e formando, como eu falei, né, uma colônia de brasileiros na África hoje, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido essa aula e até a próxima.